Capítulo 5. Um corte de cabelo às margens do lago. Enquanto descíamos o Monte Roraima, Jamie tropeçou e quebrou o pé, fazendo com que tivéssemos que interromper precocemente a nossa grande viagem pela América do Sul. Não houve nenhum diálogo sobre eu prosseguir sozinha. Éramos dois garotos do campo, diferentes de todas as pessoas que conhecíamos, e ambos com medo de tomar qualquer decisão sozinhos. Vamos de volta para o Canadá cansados. De algum modo, mesmo enquanto passávamos por mais um ano juntos e fizemos mais uma viagem com mochilas nas costas, dessa vez pelo Sudeste Asiático, o fim do nosso relacionamento já parecia estar previsto. Estávamos muito insatisfeitos, percebendo que tomáramos a decisão de morar juntos quando ainda éramos muito jovens. A separação foi lenta e dolorosa. Quando Jamie finalmente saiu do nosso apartamento, em uma noite na primavera de 2003, dizendo que não voltaria mais, o que mais me marcou foi uma sensação de alívio. Tentei me ocupar. Consegui um novo emprego em um restaurante, trabalhando em um lugar chamado Seiles. Um lugar elegante que servia como ponto de encontro para executivos e era decorado como um pub irlandês, com o piso coberto de tábuas de madeira e música típica tocando nos alto-falantes. O dinheiro que eu ganhava ali superava as gorjetas do The Drink. Fazia tantas horas extras quanto conseguisse, com a intenção de juntar dinheiro para viajar mais. Pela primeira vez na vida, eu estava morando sozinha, alugando um apartamento minúsculo no centro de Calgary. Entre os meus turnos de trabalho no restaurante, eu continuava a frequentar a livraria perto da minha casa, comprando livros com relatos de viagens, revistas antigas e preparando um novo conjunto de planos. Comprei um guia focado na América Central, dessa vez um exemplar novo e atualizado, e comecei a levá-lo ao restaurante para lê-lo durante as minhas pausas para descanso. No trabalho, fiz amizade com uma garota de Vancouver Island, chamada Kelly. Ela era pequena e tinha o nariz arrebitado, com os olhos verde elétrico, que fazia as pessoas na rua pararem para olhar para ela. Tinha um riso longo e melódico, cabelos negros que cascateavam sobre seus ombros como se ela fosse a modelo de um comercial de shampoo, e parecia nunca ficar cansada. Ganhava mais gorjetas do que qualquer outra pessoa no restaurante. Em uma sexta-feira, já na época do verão, Kelly e eu fomos almoçar em um restaurante no meio da tarde. Pedimos petiscos de alcachofra e uma rodada de high tea, uma versão mais espessa do chá gelado de Long Island, servido em copos altos. Tirei o guia da América Central da minha bolsa para mostrar a Kelly as fotos da Costa Rica, o destino que eu havia escolhido. Kelly viajara pela Europa com a sua família e participara de um programa de intercâmbio estudantil no México, mas nunca fizera uma viagem do tipo mochilão. Acho que eu devia ir com você, disse ela. É claro que devia, eu disse. Calculamos quanto dinheiro precisaríamos receber em gorjetas para financiar nossa viagem e quanto tempo levaríamos para juntar tudo aquilo. Começamos planejando uma viagem de 3 semanas, mas depois de 3 coquetéis, decidimos que precisaríamos de pelo menos 6 semanas. Passei a ler as descrições sobre a Guatemala. Kelly tirou os sapatos e ouvi a minha voz enquanto brincava com o seu canudo. Há pontes suspensas com cordas sobre uma cachoeira, eu dizia, folheando as páginas. Jardim de borboletas, fazendas de café. Parece que tem também um retiro espiritual na qual você pode aprender a meditar e coisas assim. Sim, dizia Kelly. A tudo que eu lia. Sim. E aposto que haverá rapazes na Guatemala. Quando a conta do nosso almoço chegou, já havíamos desistido de definir uma data para o fim da nossa viagem. E agora pensávamos em voar para a Costa Rica, andar pela Guatemala e Nicarágua com a mochila nas costas e embarcar num voo para San Tomás, onde Kelly tinha certeza de que conseguiríamos empregos em algum resort para servir bebidas ali mesmo, na praia. Dali para frente, o que mais poderia acontecer? Entramos correndo pela porta da companhia de viagem, pouco antes da loja fechar.
joviais e totalmente bêbadas, querendo tornar tudo aquilo real antes que pudéssemos pensar melhor naquela ideia. Esforçando-me para fazer uma expressão séria, eu plantei meus cotovelos no balcão. Queremos 2 passagens para Costa Rica, com data de partida daqui a 6 semanas, anunciei. Kelly estava ao meu lado com um sorriso torto. A agente de viagem era apenas alguns anos mais velha do que nós, mas usava um blazer e tinha um corte de cabelo comportado. Olhou para mim e para Kelly como se estivesse tentando imaginar o que nossas mães diriam. Por favor, eu disse. Temos 100% de certeza. Kelly tinha razão. Havia rapazes na Guatemala. Cerca de 5 semanas depois do início da nossa viagem, depois de atravessarmos o Panamá, a Costa Rica, a Nicarágua e Honduras, passamos várias horas na estrada depois de sairmos da capital da Guatemala, em um ônibus de galinhas. Um dos velhos ônibus escolares americanos que circulavam pela América Central, repintado com cores alegres e carnavalescas, com bagageiros armados precariamente no teto para levar as bagagens e os produtos rurais. Desembarcamos em uma cidade fria de origem maia chamada Todos Santos Chuchumatán. E lá, em um restaurante úmido e com um teto baixo, as paredes pintadas de amarelo, conhecemos Dan e Rich. Sim, esses eram os nomes deles, como 2 personagens saídos das minhas velhas revistas de quadrinho. Como 2 garotos que usavam jaquetas de equipes esportivas universitárias. A diferença é que eles eram britânicos. Dan era loiro, tinha olhos azuis e estudava em Oxford. Estava passando um semestre na Guatemala para estudar espanhol. Rich era estudante de direito. Os 2 tinham o brilho avermelhado dos viajantes, mas sem o desleixo habitual dos mochileiros. A aparência descuidada, com barbas longas e sujas, e montes de braceletes de contas, que fazia vários homens parecerem ogros, de acordo com a impressão que eu e Kelly tínhamos. Falavam com sotaques que indicavam que vinham de famílias de classe alta. Riam e nos encheram de perguntas enquanto descrevíamos nossas histórias de viagem com a rebeldia e o charme adequados. Como conseguimos nossas licenças para mergulhar em Honduras. Como fomos devoradas pelos mosquitos em uma praia do Panamá. Como fomos pegas por uma tempestade terrível no topo de um vulcão na Nicarágua. Nos próximos dias, nós 4 fomos a todas as partes juntos, pegando carona nas carrocerias das caminhonetes de agricultores maias, assistindo a corridas de cavalos no festival anual do Dia de Todos os Santos, percorrendo trilhas até chegar a fontes de águas termais ao lado de uma colina entre hibiscos com flores rosadas. Rich e Dan eram muito risonhos e cavalheiros, e estendiam as mãos para nos ajudar a subir nas caçambas dos caminhões. À noite, deitadas em nossas camas na hospedaria, Kelly e eu ríamos muito pensando naquelas cenas. Dissemos os nossos nomes aos garotos com sotaque britânico, acrescentando expressões britânicas típicas. Na verdade, eles eram caras legais, com coisas interessantes a dizer. Além disso, algo empolgante estava acontecendo. Quando nós 4 pegamos outro ônibus de galinhas e fomos para a região do lago Atitlán, enquanto nos empilhávamos no terraço cheio de plantas de uma pequena lanchonete vegetariana e pedíamos tigelas de sopa de feijão preto, acompanhadas por guacamole salgado, enquanto Rich e eu continuávamos a beber cerveja como se fôssemos velhos amigos, Kelly e Dan começaram a trocar olhares significativos. Está se apaixonando pelo Dan? Perguntei a ela enquanto estávamos deitadas nas redes que ficavam em frente ao nosso quarto, certa noite. Kelly e eu estávamos vivendo de maneira relativamente casta na nossa viagem, flertando com outros rapazes que encontrávamos, mas nunca chegando às vias de fato. Eu a estava provocando, e era muito divertido dizer o nome dele. Eu, definitivamente, não estou me apaixonando pelo Dan, disse Kelly de uma maneira que não conseguiu me convencer nem um pouco. E pare de fazer perguntas. O lago Atitlán era um poço de águas cintilantes negras e azuis,
encravados em 3 montanhas vulcânicas verdejantes, com margens cheias de juncos, uma névoa que pairava sobre sua superfície e todo tipo de casais em lua de mel. E hippies acampados em pequenas hospedarias construídas ao longo da margem. A vila em que estávamos hospedadas era um enclave New Age, com um centro de meditação onde era possível aprender sobre massagens com água e metafísica. Havia pôsteres anunciando sessões de yoga, ao nascer do sol e massagens indianas baratas na cabeça. Lojas de livros usados exibiam cópias bem maltratadas do Kama Sutra. Todas as pessoas com quem conversávamos anunciavam a mesma coisa. Planejavam ficar ali por 3 ou 10 dias, mas já estavam entrando na 3ª semana. Era uma espécie de distintivo a exibir. Quanto mais tempo você passava nas margens do rio, mais deixava que as obrigações do dia a dia, as passagens de volta para casa, as prestações de um apartamento que ficava muito longe, relacionamentos com pessoas distantes, perdessem a importância. Algo que, como as pessoas da meditação diziam, abandonava uma pessoa no momento em que ela começava. Nada de pensar no passado, nada de pensar no futuro. Apenas o fato de estar presente e em paz. E era uma desculpa muito boa para fazer qualquer coisa que se quisesse fazer. Dan agora ficava de mãos dadas com Kelly em todos os lugares. Enquanto isso, Rich e eu bebíamos muitas cervejas e tínhamos algumas sessões de trocas de beijos. Nós dois sabíamos que aquilo não iria muito longe, que estávamos só matando tempo. O avião que o levaria de volta à Inglaterra partiria dentro de alguns dias, para a vida de advocacia que ele se dispusera a ter. Quando nos despedimos dele na rodoviária de São Pedro, eu deixei Kelly e Dan a sós, para que tivessem seu momento de não pensar nem no passado nem no futuro, e segui para outro vilarejo às margens do lago, para encontrar uma garota americana que conhecêramos anteriormente. Havia apenas mais 48 horas antes que Dan também tivesse que voltar para casa. Uma das melhores coisas em que alguém pode acreditar sobre o mundo é que sempre, não importa como, existe alguém que vale a pena querer ter ao seu lado. 2 dias depois, quando tomei um táxi aquático de volta a São Pedro, para buscar Kelly, eu a encontrei chorando nos degraus de pedra que havia entre a margem do lago e a cidade. Realmente, pelo menos por um momento, ela se apaixonara por Dan. E agora, Dan se fora. Ah, deixe disso, eu disse, colocando os braços ao redor dela, oferecendo-lhe aquilo que naquele momento se tornou a panaceia universal para os nossos problemas. Vamos tomar umas cervejas. Ela ficou com a cara amarrada durante os 20 minutos do trajeto do táxi de volta à vila e chorou várias vezes enquanto estávamos sentadas no terraço do restaurante do nosso hotel, com vista para o lago, com a minha amiga americana, uma entusiasta de yoga e com várias sardas no rosto, chamada Sarah. Sarah e eu dávamos a Kelly mais uma garrafa de cerveja, sempre que ela começava a lacrimejar. Evitávamos tocar no nome de Dan, mas sem perceber, logo estávamos falando sobre ele outra vez. Ele colocou um CD de Bob Marley para tocar, disse Kelly suspirando, como se essa fosse a coisa mais romântica que já lhe acontecera em toda a vida. Ela começava a chorar e depois se desmanchava em risadinhas. Ou então, se desmanchava em risadinhas e depois começava a chorar. Em seguida, nós 3 suspirávamos. Dan, por tudo que ele era e pelo que ele passou a significar. Já era uma lenda. No fim da tarde, fomos até o ancoradouro precário de madeira da nossa hospedaria e nos sentamos ali, ouvindo o som dos respingos da água e o zumbido baixo dos montes de barcos de pescadores que voltavam para casa. O rosto bonito de Kelly estava inchado, após toda aquela choradeira, mas parecia já ter superado a pior parte, finalmente. Sarah e eu estávamos deitadas sobre a doca, debatendo se seria melhor permanecer mais alguns dias na cidade e fazer um curso sobre sonhos lúcidos no centro de meditação, quando a voz de Kelly interrompeu subitamente a nossa conversa. Quero que vocês cortem o meu cabelo.
Sarah e eu nos viramos para olhar para ela. O quê? Kelly correu os dedos por entre os cabelos e depois deixou-os cair, como se aquilo não fosse um motivo de inveja para todas as mulheres que ela já conhecera, caindo-lhe pelas costas até a altura do traseiro, e a característica mais marcante da sua beleza. Mas em vez disso, um farrapo sujo e incômodo. Quero me livrar disso, disse ela, de tudo. De jeito nenhum, eu disse. Você está louca? Aquela ideia a fazia sorrir. Reconheci o ponto de ignição. Uma nova chama espalhando um novo tipo de coragem em Kelly. Um olhar sério por cerca de 30 segundos antes que eu desse de ombros. Bom, só não me culpe quando você odiar o que está pedindo. Isso se tornaria algo que eu viria me lembrar. Uma lembrança a qual eu me agarraria com unhas e dentes na minha mente 5 anos depois, quando estivesse trancafiada e sozinha em um quarto infestado de ratos na Somália. Quando estivesse sofrendo, passando fome e quando minha vida anterior parecesse somente uma história de ficção. O início dessa noite, quente, às margens de um lago resplandecente na Guatemala, parecia ser o delírio de uma mente febril. Eu tentaria alcançá-lo novamente, buscando amarrar os detalhes e acalmar a mente. Kelly e Sarah, com as pernas balançando por cima do ancoradouro, o rosto iluminado pelo laranja do pôr do sol. O momento em que eu corri descalça até o saguão da hospedaria. Peguei emprestada uma cadeira e uma tesoura de pontas redondas de uma gaveta do balcão da recepcionista e perguntei a Kelly pela última vez se ela tinha certeza. Havia o fato, algo inimaginável, já que um dos meus sequestradores me bateu com tanta força que chegou a quebrar vários dos meus dentes, de que um simples corte de cabelo pudesse ter um impacto tão grande. Havia o espectro de Dan e a história de amor interrompida, mas eternamente perfeita, e os primeiros cachos dos cabelos escuros de Kelly caindo ao chão. Havia a imagem das montanhas e seus ângulos esculpidos, como se fossem cortinas verdes ao fundo dos olhos cintilantes do lago. Estávamos rindo naquele momento, mais do que já rimos em todos aqueles 3 meses que passamos viajando, enquanto Kelly estava na cadeira e eu me esforçava para segurar a tesoura com firmeza, cortando um cacho grosso e depois outro, enquanto Sarah, que nunca mais voltaríamos a ver depois daquela semana, ria tanto que chegava a chorar, agarrando a própria barriga. E Kelly, que não sofria mais pelo coração partido e continuava linda com um corte Chanel, repicado e irregular. Ela empurrava os restos dos seus longos cabelos na direção da água do lago. Capítulo 6. Olá, madame. Pelos meus cálculos, 3 ou 4 meses servindo martinis para frequentadores de casas noturnas em Calgary seriam o bastante para comprar uma passagem de avião e 4 ou 5 meses de viagem, ou 6, se eu conseguisse manter meus gastos sob controle. O que você faz? As pessoas me perguntavam casualmente, como geralmente fazem os novos amigos, o dentista ou a mulher sentada ao meu lado no casamento de algum amigo. Ou então, o que você quer fazer? Era o que as pessoas que vinham ao bar perguntavam com mais frequência, sabendo que todos os que trabalhavam ali tinham outros desejos. Sou viajante, era o que eu respondia. Quero ver o mundo. Realmente parecia ser bem simples. Fiz 2 viagens à América Latina e uma ao Sudeste Asiático, e fiquei obcecada em fazer mais. Viagens me davam histórias para contar, coisas que pudesse sentir orgulho de ter feito. O fato de que acabara de voltar da Nicarágua e a ideia de ir à Etiópia pareciam, aos olhos das pessoas com quem eu conversava no trabalho, encobrir o fato de que eu não havia ido à faculdade, ou que estava demorando muito para levar uma rodada de morritos. Também ajudava a pagar o passado, permitindo que eu me esquivasse de perguntas sobre o lugar aonde eu crescera, ou sobre meus pais. Entre os viajantes, falar sobre o passado geralmente significa conversar sobre o que havia acabado de acontecer. A data de vencimento das velhas experiências chegava rapidamente.
O que mais importava era o seu próximo destino. No final do outono de 2004, quando eu tinha 23 anos, passei um mês viajando pela Tailândia com a minha mãe. Passamos por praias e templos budistas. Comemos curry e mangas. E dormimos em hotéis de 3 estrelas, em vez das hospedarias baratas onde eu ficava quando viajava com a mochila nas costas. Minha mãe era uma viajante surpreendentemente agradável. Pela primeira vez, nós duas estávamos aprendendo a rir juntas, de modo a expurgar um pouco as dificuldades do passado. Quando ela viajou de volta para o Canadá, eu prossegui em direção à Birmânia, onde, ainda nervosa por estar viajando sozinha, imediatamente me juntei a um grupo de geólogos viajantes que estavam fazendo pesquisas de campo no meio da selva. Dali, fui para Bangladesh, em parte porque o voo era barato, em parte porque ficava no caminho para a Índia, o próximo destino que eu queria conhecer. Tinha a noção de que precisava aprender a ser mais independente. Não conhecia ninguém em Bangladesh. Não conhecia ninguém que já estivera em Bangladesh. Parecia ser o destino certo para mim. Bangladesh é um dos países mais densamente povoados do mundo. E Dhaka, onde pousei em janeiro de 2005, é a cidade mais densamente povoada do país. Ao sair do salão de desembarque do aeroporto e andar sob o calor da tarde, tudo o que vi foram pessoas, algumas centenas delas apinhadas contra os portões de ferro negro que separavam o aeroporto do estacionamento. Taxistas, condutores, carregadores de bagagens, mulheres que usavam sares de cores brilhantes, segurando as mãos de crianças pequenas. Famílias enormes esperando algum parente chegar. "Olá, madame", gritou um homem, aparentemente um taxista cheio de esperança. E depois outro. "Olá, olá, madame." E ainda mais. "Estados Unidos? Dinamarca? De onde? Hotel, hotel?" No avião, eu conheci um homem chamado Martim, um alemão de meia idade que devia ter mais ou menos a mesma idade do meu pai. Trabalhava em uma empresa de equipamentos eletrônicos e vinha a Dhaka para fazer negócios todo o tempo. "Está viajando sozinha?", perguntou ele, erguendo as sobrancelhas. "Isso vai ser interessante." Martim insistiu que tomar um táxi até a região da Cidade Velha e ao hotel que eu escolhera levaria 3 horas, e o taxista tentaria me extorquir por causa da minha pele branca e do fato de eu ser mulher. "Eles nunca levam para onde você quer ir", disse ele. "Você vai ser levada ao hotel do primo de algum deles." Ele tinha um motorista à sua espera por trás da cerca com uma minivan branca, com ar-condicionado estacionado ali perto. Ao sair da área de recebimento de bagagens, dei uma olhada nos taxistas que se acotovelavam loucamente, para chamar nossa atenção, e decidi que não faria mal. Uma infração menor na minha resolução de ser autossuficiente em Bangladesh. Aceitar uma carona no carro de Martim. Levamos 2 horas para rastejar pelo trânsito de Dhaka, até chegarmos à parte antiga da cidade, ao longo da margem norte do rio Buriganga, que estava cheio de barcaças de carga navegando lentamente, e balseiros remando em canoas finas, naquelas águas marrons e lamacentas. O sol estava se pondo. As ruas eram mais estreitas e os cruzamentos eram uma terra de ninguém, sem qualquer tipo de patrulha, com uma enxurrada de bicicletas, veículos que buzinavam sem parar e gente andando a pé. Quando o motorista de Martim encontrou uma maneira de estacionar a minivan em uma esquina perto do meu hotel, desembarquei, coloquei a mochila nas costas e apertei as mãos dos 2 homens alegremente. O ruído ao nosso redor era ensurdecedor. Uma cacofonia de buzinas de bicicletas e carros, pessoas gritando umas com as outras, e uma espécie de sirene estridente cortando tudo aquilo. Martim suava, molhando sua camisa elegante e bem passada. Teve que gritar para que eu pudesse ouvi-lo. "Tem certeza de que não quer simplesmente ficar no Sheraton?", disse ele.
Fiz um gesto com a mão, como se já houvesse passado por aquela esquina centenas de vezes antes. Não, não, aqui está ótimo, obrigada. Tudo bem. Ligue-me se precisar de alguma coisa. Martim me entregou seu cartão. Com isso, as portas da minivan se fecharam e eles foram embora. E eu fiquei sozinha. Mas não totalmente sozinha. Todas as cabeças na rua pareciam se virar na minha direção. Conforme eu caminhava pelos 5 metros até a placa que indicava o meu hotel, os pedestres pararam e olhavam fixamente para mim. Um homem com uma enorme barriga trotava atrás de mim dizendo: Inglês? Olá, olá, olá. Enfiei-me pela porta do hotel e subi um lance estreito de escadas que levava até um saguão no 2º andar. 2 homens que usavam toucas de oração brancas, típicas dos muçulmanos, estavam sentados atrás de uma escrivaninha de fórmica, assistindo a um jogo de futebol em uma pequena televisão instalada no canto da sala. O meu guia de viagem identificava esse hotel como um lugar barato e onde se falava inglês, com os banheiros construídos no estilo ocidental e eram limpos. Olá, eu disse. Quero um quarto individual, por favor. Tirei minha carteira e o passaporte. O homem mais velho me olhou por um longo momento. Tinha olhos castanhos, por trás de óculos sem aro e uma barba rala e grisalha. Para você? Perguntou ele. Para mim, eu respondi. Onde está seu marido? Não tenho marido. O homem inclinou a cabeça. Então, onde está seu pai? Conheci várias mulheres viajantes que usavam alianças falsas de casamento e fingiam que seus maridos estavam ocupados em outros lugares, na tentativa de afastar homens que acreditavam que uma mulher solteira, que não estava virtuosamente em casa, enquanto seu pai negociava o seu casamento, havia de algum modo caído em desgraça, e, portanto, seria uma prostituta ou uma bruxa. Aquilo sempre me irritou. Eu pensava que a atitude dos homens em relação a mulheres como eu era uma bobagem completa, e que a solução da aliança fajuta não ajudaria a causa. Eu usava alguns anéis na minha mão direita, peças feitas com prata barata, e pedras semi-preciosas, que comprara em uma praia da Tailândia. Mas não fingiria que elas tinham algum significado. Meu pai está em sua casa, no Canadá, eu disse ao homem, um pouco irritada. E eu preciso de um quarto, por favor. Nesse momento, o segundo homem já havia tirado os olhos do jogo de futebol e estava balançando a cabeça lentamente, em silêncio, como se aquela ideia fosse absurda. O homem mais velho se recostou em sua cadeira. O que você está fazendo aqui? Perguntou. Não entendo. O seu pai sabe que você está aqui? Ele ergueu as mãos, fingindo estar desamparado, como se quisesse dizer que não tinha culpa por meu pai haver me deixado sair sozinha de casa. Não mencionei o fato de que meu pai estava em casa com seu amante gay e que eu estava em Bangladesh para curtir as minhas férias, após servir bebidas alcoólicas para pessoas jovens e solteiras que saíam à noite, a maioria delas à procura de sexo. Mas não nego que tive vontade de dizer tudo isso. Apesar disso, continuei tentando conseguir um quarto. Não vou incomodar ninguém, eu disse. Meu dinheiro não é diferente do dinheiro de um homem. Qual o problema aqui? Ao mesmo tempo, eu estava examinando o meu guia de bolso, aliviada por ver que havia outro hotel recomendado pelo guia a 2 quadras dali. Aceitando o que parecia ser uma derrota inevitável, desci as escadas em busca do meu possível próximo local de descanso. A velha daca cheirava óleo diesel e pasta de peixe. Buzinas gritavam e sinetas tilintavam quando saí do primeiro hotel. Era o começo da noite agora. O homem com a barriga enorme se materializou quase que instantaneamente, voltando a entoar o seu cântico. Olá, olá, como vai, madame? Em poucos minutos, eu estava preso em meio a um redemoinho de pessoas curiosas, uma multidão que parecia se multiplicar rapidamente,
e era composto em sua maioria por homens. Um homem com um bigode bem aparado e cabelos cortados bem rentes conseguiu abrir caminho até o espaço onde eu estava, o olho do nosso furacão humano. Usava um gorro branco de orações, mas enquanto os homens do hotel vestiam camisas folgadas em estilo árabe, ele usava jeans e uma camisa de manga curta. Com licença, disse ele. Qual é o seu bom nome? A multidão se aproximou para ouvir. Bom, meu bom nome é Amanda, eu respondi, achando aquilo muito engraçado. Vim do Canadá. Posso ajudá-lo? Ele perguntou. Apontei para o mapa, virando o guia para que ele pudesse vê-lo. Acho que esse hotel fica aqui perto, não? Ah, disse o homem, pegando o livro para examiná-lo. Alguém, no meio da multidão, deu algum conselho em uma língua que pareceu ser o bengalês. Mais pessoas começaram a falar. Meu guia foi passando entusiasticamente de mão em mão, até que um consenso pareceu ser alcançado, e todo aquele grupo de pessoas, comigo no meio, começou a seguir pela calçada. O homem amigável com o bigode se apresentou como Sam e me seguiu para dentro do hotel. Outro lance estreito de escadas, outro saguão apertado com uma escrivaninha de fórmica, embora dessa vez houvesse um sofá, e sobre ele 3 rapazes de cabelos escuros que pareciam estar dormindo. O quarto estava sentado atrás da escrivaninha. Pedi um quarto. O homem na escrivaninha apontou para o meu novo amigo. Ele é seu marido? Suspirei. Não. Preciso de um quarto apenas para mim. Então Sam entrou na conversa, falando rapidamente em bengalês, enquanto o cara atrás do balcão agitava as mãos para indicar que não tinha nenhum interesse em me receber como hóspede no hotel. Sam se virou para mim. Ele está dizendo que se você tiver um marido aqui, não haverá problemas. Ele abriu um sorriso afobado. Tem um irmão que a esteja acompanhando? Eu podia sentir um pequeno nó de medo se formando no meu peito. Não tenho nenhum irmão aqui. Estou sozinha e preciso de um lugar para ficar. Sam sorriu outra vez. Sem problema, disse ele, e acrescentou. Você pode vir para minha casa. Minha mãe vai recebê-la. Não posso ir para sua casa. Preciso de um hotel, eu respondi, esperando não ofendê-lo. Por favor, eu disse, estou cansada. Caminhamos por vários quarteirões até o próximo hotel indicado no guia. Eu e uma comitiva de que pareciam ser 40 homens de Bangladesh, liderados por Sam. Quase todos naquele grupo pareciam estar conversando com outra pessoa sobre a minha situação e espalhando a notícia conforme caminhávamos ao entardecer. Uma mulher fritava pimentas em uma fogueira e as vendia em sacos plásticos às pessoas que estavam voltando para casa para jantarem seus pratos de curry. O cheiro era tentador. Eu não comia nada desde aquela manhã. No terceiro hotel, o homem mais velho, que estava atrás da escrivaninha, me olhou de cima a baixo e perguntou a respeito do meu marido. Silenciosamente, comecei a sentir o pânico crescer em mim. Não era brincadeira. Essas pessoas realmente estavam olhando para mim, com meu rabo de cavalo, minha calça jeans e minha velha mochila azul, meus brincos de argola e meu sorriso ansioso, e enxergando algum tipo de ameaça. Eu não era totalmente ingênua. Compreendia os pormenores da situação, pelo menos em parte. Entendia que aquela era uma cultura construída sobre a modéstia e a adesão aos preceitos conservadores do Islã. A maioria das mulheres na rua cobriam a cabeça com um véu. Algumas mantinham o rosto totalmente coberto. Eu já havia lido sobre isso. A prática de ocultar os corpos e rostos das mulheres da apreciação pública. Sabia o quanto eu parecia estranha aos olhos daquela gente. O último recepcionista estava dizendo, negando enfaticamente com o dedo, enquanto Sam
tentava argumentar em bengalês. Suas palavras ecoavam indistintas para mim, em um borrão parecido com uma série de mensagens telegráficas, até que meu autodeclarado protetor se voltou para mim. Olhe, disse ele calmamente, é simplesmente impossível que você fique aqui, acrescentou com um tom de derrota na voz. Eu lamento. Sem saber o que mais poderia fazer, levei minha mochila até o sofá de couro sintético preto, encostado contra a parede do saguão, e larguei o corpo sobre ele. Vou dormir aqui mesmo então, ouvi a minha voz dizer, surpresa pela energia que consegui colocar naquelas palavras. Fixei meu olhar no recepcionista de cabelos brancos. Ele desviou o olhar. Lutei para conter as lágrimas. Cruzei os braços em frente ao peito, tentando parecer formidável. Não vou embora, eu disse. Hesitante, o homem do hotel olhou para Sam, esperando uma tradução. Uma conversa mais calma se seguiu. O homem, atrás da escrivaninha, parecia estar ponderando suas opções. Após alguns minutos, ele fez um sinal a contragosto para que eu me aproximasse e entregasse meu passaporte. Manteve os olhos baixos. Fez uma anotação apressada no livro de registros de hóspedes. Uma pequena chave metálica surgiu e foi passada a um garoto magricela que usava um gorro bordado e esperava ao lado das escadas que levavam para cima, aparentemente tendo acabado de receber a ordem de me conduzir para um quarto. Aquela trégua era estranha. O inimigo estava dentro dos portões. Agradeci carinhosamente a Sam, tomando cuidado de não estragar ainda mais a reputação, apertando-lhe a mão. Curvei-me desajeitadamente na direção do recepcionista e depois, sem qualquer palavra, segui o garoto com a chave até o andar de cima. Quando me acostumei à cidade, Dhaka me encantou. Comprei um véu negro semi-transparente e coloquei-o ao redor dos cabelos, com uma amarração frouxa e confortável, como muitas mulheres de Bangladesh faziam. Acostumei-me a ser a única ocidental na calçada. Passei pelos mercados hindus de rua, onde nuvens de incenso perfumavam o lugar e joalheiros em pequenas bancas martelavam prata. Entrei em uma das mesquitas com a cobertura em forma de cúpula da cidade, onde sob o teto decorado com um mosaico em estilo casca de ovo, várias filas de homens ajoelhavam-se e murmuravam preces, tocando o chão ardentemente com a testa. Em Dhaka, o Islã estava por toda parte. No espelho do meu quarto havia um pequeno adesivo em forma de seta que indicava a direção da cidade de Meca. Os muezins chamavam os fiéis 5 vezes por dia e as preces começavam. Eram momentos estranhamente públicos e privados ao mesmo tempo. Os homens no saguão do meu hotel, hóspedes e funcionários, se organizavam em uma linha e se curvavam com os mesmos movimentos, sem perceber ou se incomodar com a minha presença. As pessoas, na grande maioria homens, rezavam nas ruas, fora das mesquitas, que frequentemente eram pequenas demais para comportar todas aquelas pessoas, especialmente às sextas-feiras, o dia sagrado do Islã. Eu achava tudo aquilo muito bonito. Os islâmicos curvando-se repetidamente, fileiras e fileiras de pessoas em adoração a Deus. Depois de se curvarem, sentavam-se com as suas mãos juntas em frente ao rosto em súplica, sussurrando as palavras finais das suas preces. Era algo inusitado para mim. Uma religião que exigia tanto dos seus fiéis, essa demonstração de devoção várias vezes ao dia. Como viajante, eu estava desenvolvendo uma fibra que me ajudaria por vários anos. Encontrar e aproveitar o limite que havia entre um comportamento amistoso, que ao mesmo tempo servia bem aos mochileiros, mas os tornava presas fáceis, e uma maneira mais agressiva de usar o meu próprio poder. Sem a linguagem ou uma maneira de perceber as nuances culturais, era difícil diferenciar as oportunidades dos perigos. A mente sempre precisa pensar 2 jogadas adiante.
Eu creio que era boa nisso, de maneira geral. Afinal, passar uma boa parte da minha infância tentando perceber as nuances e navegar pela incerteza. A incerteza era o que eu conhecia. De volta ao meu hotel certa noite, ouvi um farfalhar no corredor e uma respiração masculina arfante, entrecortada. Quando levantei-me para investigar, percebi horrorizada que havia um homem deitado no corredor, com o rosto pressionado contra o chão, enquanto tentava enxergar pelo vão de quase 2 centímetros que havia entre o piso e a minha porta. Meu primeiro instinto foi gritar, mas rapidamente mudei de ideia. Tinha certeza de que a culpa por qualquer tumulto cairia sobre mim. Se houvesse qualquer problema, eu seria jogada na rua e forçada a fazer outra busca humilhante por um hotel. Fiz o que sempre fazia quando estava com medo. Lembrei a mim mesma de que eu deveria respirar, ignorar a comichão da ansiedade, acomodar-me de volta no meu próprio corpo. Calma, 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 pensei. Dei uma olhada na tranca da minha porta. Arrastei a cadeira para longe da linha de visão sob a porta e sentei-me esperando que ele ficasse entediado e fosse embora. Alguns dias depois, quando fui até a periferia da cidade, fiz sinal para um motorista e pedi para ele me levar de volta à velha Daca, ao meu hotel. Sem problema, ele disse quando embarquei. Era jovem e imaginei que tínhamos quase a mesma idade. Estava cansado bastante para levar 15 minutos para perceber que, ao invés de nos levar para a parte mais densa da cidade, ele havia me levado para uma parte ainda mais distante de Daca, e que nós dois agora estávamos viajando pelo que parecia ser uma estrada rural, onde os edifícios da cidade se transformavam em barracos frágeis e pequenas bancas que vendiam comida à beira da estrada. Então eu disse: "Espere, com licença. Aonde você está me levando?" O motorista não olhou para trás. Simplesmente fez um gesto com a mão. "Sem problema", disse ele. "Não há problema, madame." Em Bangladesh parecia que nunca havia problemas. Ou pelo menos era isso que todos diziam. Então, falei um pouco mais alto. "Acho que você está indo para o lado errado. Por favor, me leve de volta ao meu hotel. Na cidade, na cidade." Sem problema", disse o motorista. Parecia estar dirigindo cada vez mais rápido. Rodamos por mais alguns minutos e senti um formigamento incômodo na minha nuca. Será que estávamos tomando um atalho? Será que eu estava sendo sequestrada? Será que eu seria morta e meus órgãos seriam vendidos, um por um, no mercado negro da medicina, como rezava a pior lenda dos mochileiros naqueles dias? O que eu devia fazer? O que aconteceu a seguir surpreendeu até a mim mesma. Do lugar onde eu estava, no banco traseiro, eu gritei: "Você tem que voltar." Para mostrar que não estava brincando, inclinei o corpo para a frente e bati com um punho na lateral da cabeça do motorista, com toda a minha força. As pedras semi-preciosas dos anéis que comprei na Tailândia fizeram cortes na testa dele. Eu nunca havia batido em ninguém em toda a minha vida. Estonteado, o motorista diminuiu a velocidade, levando uma mão à cabeça para tatear o sangue. Eu o observei enquanto examinava o estrago no escuro. As juntas dos meus dedos latejavam. Uma nova paranoia tomou conta de mim. Obviamente, eu havia cruzado um limite. Agora, com certeza, esse homem iria me machucar. Mas eu estava errada. Sem dizer uma palavra, o motorista fez uma lenta meia volta e nós começamos o trajeto longo e silencioso de volta a Daca, onde as luzes da cidade e as calçadas movimentadas me deram uma estranha sensação de conforto relativo. Quando chegamos à esquina onde ficava o meu hotel, eu desembarquei, inundada por um misto de raiva e alívio. O rapaz me olhava timidamente. Tinha um corte profundo embaixo do olho direito. Eu não tinha certeza do que ele planejava, para onde estava me levando e por que motivo. Fosse lá o que fosse, estava envergonhado.
Me desculpe, disse ele, 2 vezes. Cumprimentou-me com um movimento de cabeça e eu virei as costas. Não lhe dei qualquer quantia em dinheiro, e ele também não pediu.